Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, e sempre na companhia de Dona Heloísa Pires, educadora, conferencista, filha de Herculano, e Dona Heloísa, cada semana, ilumina o nosso programa, não é, com alegria, com um bom senso impressionante, que ela puxou o bom senso do pai, né? Pessoal, então vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reverenciando a obra de um gênio, a obra de Herculano Pires, o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, títulos que ele recebeu dos seus amigos espíritas da sua época, e é com muita alegria que a cada semana estamos aqui com respeito, trazendo o pensamento de Herculano, porque Herculano vive e exerce influência nos dias de hoje no movimento espírita, para a graça de Deus. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, boa noite. Tudo bom, Dona Heloísa? Graças a Deus, tudo bem. Hoje, pessoal, eu descobri a data de aniversário de Dona Heloísa Pires. Então, não vai passar em branco quando chegar a data, viu? Não vai passar em branco. É engraçado, né, Dona Heloísa? 2 anos de programa, eu nunca tinha perguntado. Agora já sei. Você é do pai? Eu não tenho problema com idade, eu adoro. Estou com 81 anos, é bom falar que estou com 81 anos, que tolice. A minha filha falou, não fala. Eu falei, como não fala? Eu agradeço a Deus. Vamos falar, 81 anos. O corpo físico é apenas um instrumento, o que vale é o espírito, que rejuvenesce após a morte. Herculano Pires, livre educação para a morte. O espírito rejuvenesce. Mas, Dona Heloísa, eu sou um cavalheiro, viu? Então, eu falei a data, o dia e o mês, mas eu penso feito a senhora. Dona Heloísa, quando a gente vê Dona Nena e Divaldo, 81 anos... Isabel Salomão, eu fui para Juiz de Fora, a Isabel é incrível, 98. Impressionante. E sempre com aquela voz dela, a voz boa, ela e Dona Nena, né? Então... a Nena, eu fui falar na Nena segunda-feira. Ela estava linda, alegre. Agora há pouco falamos ao telefone. E juntos, o seu Galdes partiu, o Francisquinho, o filho, um encanto, um médico maravilhoso. E a Rose, que ajuda a tomar conta da casa, quer dizer, obedece a Nena. E a casa cheia, linda, Nena, linda. Dona Heloísa, eu tenho o hábito de consultar o Jornal do Paraná, o Consolador. Eles fazem uma coisa muito boa. Ele tem todos os meses do ano, né, com as datas comemorativas, com as efemérides, né? Então, eu dei uma olhadinha antes da gente entrar aqui para gravar. Hoje foi a data, Dona Heloísa, uma data importante, né? A data do desencarne de um grande amigo de Herculano, né? O dia 24 de abril de 84, não é? Há 39 anos atrás, desencarnava Deolindo Amorim, um grande amigo de seu pai, né, Dona Heloísa? Quando o pai fazia congressos, convidava Deolindo. Quando Deolindo tinha algum programa importante, escrevia para o pai, muito unidos, se respeitavam, apoiavam um ao outro, nunca tiveram uma discussão, um atrito por nada. E a gente vê ainda hoje, Dona Heloísa, muitas fotografias de Herculano com Deolindo ali à frente da Abrage, né? Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas. Né? A senhora conheceu o Deolindo pessoalmente, não é? Eu conheci Deolindo, conheci muita gente, muitos visitavam a casa do meu pai, estava sempre cheia, graças a Deus. Deolindo Amorim era feito Herculano também,
uma festa, muito risonho, bem-humorado também. Bem-humorado, mas firme também. Falava o que tinha que falar. Muito firme. E Esses quando a homens, turma estava contra o pai, porque ele explicava erros, sobretudo em relação a mexer no Evangelho, mexer nos livros de Kardec, que não tem alguém, dizia o pai, com autoridade moral ou intelectual, a turma que fica humilde, nós somos muito pequenos, de Olindo sempre esteve ao lado do meu pai, ao contrário de tantos outros, que de amigos sumiam. esses homens estão fazendo muita falta nos dias de hoje, viu, dona? Mariotti também, o Mariotti da Argentina apoiava o pai, mandava Humberto, carta. Humberto Mariotti, né? Humberto Mariotti também meu pai amava muito. Era um grupo pequeno, acho que era, podia contar nos dedos quem apoiou meu pai quando ele enfrentou grandes instituições na defesa da pureza doutrinária. Dona Heloísa, veja bem, hoje a gente vai ver, não é um livro, a gente vai ver um áudio, um vídeo, e eu disse a Dona Heloísa, pessoal, hoje eu fui malvado com Dona Heloísa, eu digo, a senhora não vou mostrar antes do programa, só vou mostrar no programa, não é? E é sobre, Dona Heloísa tem uma intuição muito grande, eu fico impressionado, né? Eu disse brincando a ela, pessoal, antes da gente entrar, eu disse, Dona Heloísa, eu me encontrei com a senhora no plano espiritual, porque não é possível. Porque eu entrei, a gente começou a conversar, Dona Heloísa falou logo no assunto que a gente vai tratar aqui na noite de hoje, que tem a ver, na época de Herculano, com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas, Dona Heloísa, veja bem, a senhora tomou conhecimento, a gente tocou aqui no programa já, dessa edição aí que fizeram, a edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas, Dona Heloísa, a ousadia chegou a tal ponto que semana passada, a senhora sabe, foi a data magna, né? O 18 de abril, a data do Livro dos Espíritos. Pois exatamente semana passada veio a público a edição racista também, já tinha do Evangelho, de O Livro dos Espíritos. Né? Parece que o projeto desse pessoal, e eles dizem que é assim mesmo, as 5 obras vão fazer edições antirracistas. Né? Catilina, durma-se com um barulho desse, né, Dona Heloísa? É uma pena que, em vez de se preocupar em estudar e conhecer o trabalho de Kardec, em vez de compreender a grandeza deste irmão que, não por acaso, veio à Terra para colocar os pingos nos is, como ele dizia, e que teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade, esse irmão que hoje é respeitado, a parapsicologia fez em Kirov, na Universidade de Kirov, na Rússia, um seminário para estudar o sábio de Leon Kardec, concordando que ele realmente, utilizando médiums, porque não tinha as máquinas poderosas que tiveram os parapsicólogos da Universidade de Kirov, Kardec apresentou a clarividência, a comunicação, a ação da mente extrafísica sobre o corpo físico de forma igualzinho a Heine, o criador da parapsicologia. Eles descobriram o corpo bioplásmico através de máquinas poderosas, mas concordam como Kardec descreveu perfeitamente, dando o nome de perispírito. Aí eles dizem que realmente o sábio de Lyon estava certo, só que era a antiguidade e eles a modernidade. Mas a modernidade não acrescentou uma vírgula, repetiu Kardec, o que é muito bom. Aí o governo, quando eles chegaram, o governo da Rússia materialista, quando eles chegaram ao corpo bioplásmico, ao perispírito, proibiu a continuação das pesquisas, que continuaram com 2 americanas
no livro Manifestações Paranormais Além da Cortina de Ferro, com duas americanas que pegaram o material e publicaram este livro lindo, que mostra respeito a Kardec, consideração a Kardec. O que falta a esses ignorantes que ignoram a doutrina e que se dizem espíritas? Se não gostam de Kardec, saiam do espiritismo e escrevam seus livros, como fez Valdo Vieira. Isto é covardia. Mas existem leis nacionais e internacionais que proíbem isso, mexer nos autores. Então, eu tenho muita pena desses indivíduos que não conhecem espiritismo e que dá a impressão que querem aparecer. Ninguém é estrela falando bobagem, e a verdade sempre aparece. Dona Heloísa, a questão do adulteração da obra de Kardec, que hoje não deixa de ser uma adulteração, né? Parece que é cíclica, né? Porque a querida amiga que hoje vai falar aqui, daqui a pouco, não vai ser a voz de Herculano, vai ser a expressão de uma voz feminina. Ela vai falar exatamente o que a senhora disse, as leis nacionais e internacionais, que tem que ser respeitada. Ela vai falar isso. Só que ela diz uma coisa com muito bom senso. A gente vai ouvir isso também. Ela disse que o projeto ali da adulteração, o pessoal aquela edição popular, que queriam fazer edições populares, né? Fizeram o evangelho, mas a proposta era para fazer as 5. Só que Herculano ali estava aqui na Terra ainda, não passou nem a primeira, não saiu nem do prelo. Ele interviu com a força dele de caráter, honradez, não é? Ascendência moral. Mas hoje a proposta novamente é essa. Já estão em 2, querem fazer 5. Dona Heloísa, me diga uma coisa. É nessas horas que a gente sabe que tem a lei da evolução, os espíritos superiores cuidam de tudo, mas humanamente a gente pode dizer, não é? Herculano, Diolindo, Mariotti, Júlio Abreu Filho, esse pessoal faz uma falta danada, não faz, dona Heloísa? Que coisa impressionante! Mas também tem uma parte que nós devemos fazer. Uma andorinha sozinha não faz verão. Agora, existe a USE, que eu amo muito. Temos que nos reunir. A FESP, a FEB, grandes instituições que têm atuação mais forte. Então, eu estou disposta. Se a USE, a querida Júlia Nezu, aquele querido Orlando, se a FESP com o Roberto Watanabe, com a Vera Milano, se a FEB com o Godinho, com tanta gente, a Martinha, qualquer um que queira fazer esse movimento, que peça, que faça abaixo-assinado, exigindo que as leis nacionais e internacionais sejam cumpridas. Eu, pelo menos, não tenho a força de Herculano. Ele era um missionário. Eu não sou. Minha tarefa é divulgar esse espírito magnífico. Mas, unidos, venceremos. Porque isto não é nada mais do que repetição das sombras de encarnados e desencarnados, as mesmas ou outras que no passado deturparam os ensinamentos de Jesus, exigindo o trabalho magnífico de Lutero e Erasmo de Roterdã para que a verdade surgisse. Elas estão sempre desejando impedir a libertação da Terra. Elas têm que ser afastadas e unidos venceremos. Há que nos unir. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? O Herculano, o Diolindo, o Júlio Abreu, eu digo que eles fazem uma falta e eles fazem. Dona Heloísa, eu tenho a impressão, me diga aí, se Herculano estivesse aqui entre nós, eu tenho a impressão que a ousadia desse pessoal não chegaria a tanto, viu? Ué, E Herculano pulverizava, porque ele veio com essa tarefa. E parece que, quando ele falava, a tarefa se fazia presente. Uma das lutas de Herculano foi difícil contra o corpo fluídico de Jesus. Passaram os anos,
E agora ele é homenageado por ter explicado na época, o que pareceria desnecessário, que o corpo de Jesus era de carne. Um absurdo. Agora, esse absurdo, Kardec racista, ignorância, querem vender livros. Isto vai lhes custar caro, é uma pena. Vamos ouvir agora a nossa convidada, né? A senhora tem simpatia, viu? A senhora tem uma certa simpatia por essa moça que vai falar, viu? A senhora tem uma certa simpatia. A gente vai ouvi-la. Dona Heloísa, a princípio, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre o tema que ela vai tratar e depois sobre a própria pessoa, a própria amiga que vai falar, que eu acho ela brilhante, viu? Eu acho ela brilhante. Vou compartilhar a tela, viu, Dona Heloísa? Para a gente ver. Tá? É um vídeo de um certo tempo já, Dona Heloísa. Eu peço, né, que a senhora, não sei se a senhora vai identificar logo, eu creio que sim. A pessoinha é essa aqui, Dona Heloísa. A senhora lembra dela? Minha mãe, ai, esse espírito é lindo. Amo, respeito minha mãe querida, adorada, educadora, firme. Nunca magoou nenhum dos filhos, nunca magoou os 6 irmãos que vieram morar conosco quando a mãe dela morreu e meu avô veio morar junto. Sabia educar, sabia se dedicar. Parabéns, espírito lindo. Eu me curvo perante esse espírito de luz, minha mãe nessa encarnação. E tomara que sejam muitas, mas creio que ela é grande demais. E aqui do lado, minha tia Lourdes, hoje, com um pouco de esquecimento, quebrou o quadril, tem 94, 90, linda também. Não casou, trabalhou a vida inteira e se aposentou como professora, ficava depois do horário escolar ajudando os alunos e durante muito tempo tomou conta de uma creche que foi criada no centro fundado por pai. Quase sozinho, ela educava as crianças, dirigia as crianças, participava de tudo. 2 mulheres lindas. Que eu quero chamar a atenção pessoal, que a gente vai ouvir aqui. Dona Virgínia aqui já está com a idade avançada, Dona Heloísa. Mas eu quero que a lucidez, veja que pessoa ajuizada, as colocações, as ponderações são brilhantes. Né? É sobre a questão quando Herculano descobriu a adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo, numa edição popular, ela disse aquela madrugada que ele não voltou para a cama. Passou a madrugada toda andando pela sala, 6 horas da manhã, ela disse que ela desceu. Você não veio dormir, Herculano, né? É sobre aquela adulteração. Ótimo, maravilha. Podemos escutar a Dona Maria Virgínia? Devemos, é uma grande mulher, é uma sábia que escolheu uma encarnação aparentemente na humildade, na simplicidade, mas brilhou a si mesmo, uma inteligência rara. Eu vou deixar ela falar. Quando entrar a entrevistadora, aí eu paro e a gente vai Ai, que conversar. alegria! Olha, Obrigada, obrigada, amigo. Amo esse espírito, essa mãe maravilhosa. e ela vai entrar aqui já na questão, né? Vocês se lembram do ocorrido? Aí vai narrar para a gente. Vamos lá, Dona Maria Virgínia, que honra! Eu acho que pela primeira vez esse vídeo o Movimento Espírita conhece. Mas na tela, Dona Heloísa e Dona Maria Virgínia, isso vai ficar eternizado, né? É a primeira vez ser duas na mesma tela, né? Nossa, que delícia, que honra. Vamos lá. Sobre a atuação do espírito, sobre pessoas que conhecem o espiritismo. Não estou falando daqueles que desconhecem.
Não sei se vocês lembram-se da adulteração do Evangelho na Federação. Isso há muitos e muitos anos atrás, que tem até um livro do Herculano sobre isso. Que não foi o Herculano que escreveu assim, porque quis ficar gravado aquilo. Foi o Chico Xavier que pediu para ele escrever um livro para ficar gravado a opinião dele, junto com a do Herculano, sobre o assunto. Mas nessa adulteração da Federação, eu queria lembrar que foram pessoas que conheciam o Espiritismo, amigos nossos que conheciam, às vezes, muito mais que eu, o Espiritismo. Não era pessoas ignorantes, era a turma do livro, a turma que trabalhava nos livros lá na Federação. Eles faziam uma reunião, que era uma reunião, que até hoje eu acho que faz, era uma reunião reservadíssima. Era só assim para aqueles que eram os dirigentes, naturalmente. Eu nunca frequentei essa reunião, porque eu não fazia parte da federação. Mas houve um espírito que começou a se comunicar lá, e não sei com o nome de quem, agora eu não me lembro. Se era do Cavachu, eu não lembro de quem. Eu sei que o médium era uma pessoa também que eu gostava muito, uma pessoa ótima, um advogado, e que conhecia espiritismo. Ele era um médium. E os assistentes eram pessoas, amigas nossas, conheciam o espiritismo tanto como a gente. Inclusive, eu lembro agora do doutor homeopata, doutor Lex, não sei se fazia parte, acho que não fazia. Era um homeopata, doutor Luiz Monteiro de Barros, um amigo nosso, o seu Pedro, esqueci agora, Leonardo, quantos não lembro da turma? Mas o senhor sabe que o Espírito, não sei por quanto tempo se comunicou, e fez eles editarem um evangelho que era atualizando as obras de Kardec, em silêncio, não contaram para ninguém, só aquela turma. Quando eles terminaram, tem que editar 30 mil, sem falar com ninguém, só a turma lá, o Espírito orientando. E eles achando que o Espírito era o máximo, que era o Espírito conhecido. Depois do editado, eu me faço nisso, porque eles foram nos levar o Evangelho, depois do Evangelho pronto. Por sinal que a gente achou uma capa muito bonita, tomaram um café com a gente fez uma festa, eram amigos nossos, 2 ou 3. Nos dias, a calculando foi meu Evangelho. Então, uma manhã eu acordei, eu nem tinha deitado, e eu vi o passo dele umas 6 horas da manhã na sala, para lá e a pauta, lá e cá. Eu falei, o que aconteceu com esse homem? Será que ele está doente? O que será? Aí eu fiquei aflita, levantei e falei, o que aconteceu com você? Ele falou, você sabe, ele estava até pálido, de nervoso. Ele falou, você sabe que aquele evangelho é adulterado, o evangelho da federação? Eu falei, adulterado como? Você foi o espírito de não sei quem que orientou lá. Ele falou, porque ele promete renovar toda a obra de Kardec. Que competência tem eles para renovar a obra de Kardec? Aí eu soube que tem uma lei federal que defende as doutrinas, tudo, não sei se vocês sabem disso, que você pode escrever, dar a sua opinião sobre determinada doutrina, sobre a opinião sobre determinado escritor, mas você não pode publicar com o nome da pessoa ou com o nome da doutrina, publicar opinando aquilo. Porque aquilo é uma coisa defendida por uma lei federal. Eles tinham feito um crime. Aí o Herculano logo também, naquele dia mesmo, ele fez bateu uns impressos e começou a distribuir. A turma ficou louca da vida, porque achou que o Herculano estava acendendo a casa máter aqui de São Paulo. Até os amigos dele, a maioria foi do Clube do Livro da Federação. Eu não vou citar nomes, porque são pessoas respeitadíssimas no meio espírita, e que nós também respeitamos e queremos muito bem. Nós sabemos que foi uma influência, foi um descuido. Isso é que eu falo sempre na minha casa, com os meus amigos, quando eu converso sobre divulgar o espiritismo, sobre orientar as pessoas. Eu falo, é aí que vem a recomendação de Jesus, orai e vigiai. Porque eles não perdem nada. Os espíritos são os homens que estão do lado de lá. Não melhoraram nem pioraram na maioria das vezes. Estão esperando a reencarnação para novas experiências. E eles dão a opinião deles. Como tem homens que são sutis para influir as pessoas, tem espíritos que se aproveitam da inteligência deles e da boa-fé da gente encarnada e começa a influir. E se a pessoa aceita, chega a fazer papel ridículo às vezes. Eu acho que
Sua mãe é linda, né? É linda, ela é inteligente, ela fala bem, ela é um encanto. Dona Heloísa, a gente conversando aqui antes de gravar, eu achei graça, dona Heloísa, mas deixa eu explicar bem direitinho, né? Aí, dona Heloísa, não, a gente toca. Eu só não quero falar na federação, porque, né, para não ter. Aí, dona Virgínia vem com todas as letras, porque a federação era amigo nosso, só que deixa eu dizer, dona Heloísa, a grande maioria, 99%, já desencarnou. Hoje é outro momento da história, né? A federação está aí com um trabalho lindo. Mas, dona Heloísa, deixa de dizer, foi um descuido, dona Virgínia. Foi um descuido, né? Mas quando eu precisei de um tratamento com as tempestades da vida, ela me levou à federação. Ela me levava toda semana para tomar passe com a dona Rosa Carvalho, com a dona Ione Carvalho e a dona Rosa, lá da FESP. Já não era mais tão criança, chegava lá em casa, vamos, filha. Eu falava, ai, mãe, eu estou cansada, vamos, vamos, e dava certo. Aí, um ano depois, voltava lá e estava minha mãe. Ela é linda demais. E ajudava todo mundo assim. Recebia em casa, consolava por telefone. Deus que abençoe esse lindo, querido espírito da altura do meu pai. Dona Luísa, o que eu fico impressionado é porque ela conheceu muito o sofrimento de Herculano nessa época, e ela vai o que a senhora tinha falado antes da introdução, sem saber o vídeo que eu ia mostrar, ela sabia que tinha uma lei federal, que você pode dar até opinião sobre uma obra, não alterá-la, né? E ela, outra coisa, quando ela estava numa mesa de conversa, realmente ela monopolizava, né? As pessoas chegam, ficam embevecidas, né? Olha, valeu, vídeo lindo, lindo, muito bom. Ô, dona Heloísa, eu imagino, eu estou vendo dona Maria Virgínia, como a senhora disse, já próxima, no final da existência, mas eu imagino como eram essas conversas, a senhora disse casa cheia, dá para depreender. E a gente ouve dona Maria Virgínia e sabe que Herculano era tão quanto, né? Então eram duas vozes dentro de casa impressionante, né? Nossa, tanto que o pai sempre conversava com ela. O bom senso, o livro Mediunidade, ela aconselhou. E tudo que. O pai era muito humilde. Quando tinha algum termo de medicina, ele pedia para o médico da casa verificar se ele não tinha feito alguma coisa errada. Lindo, casal maravilhoso. Dona Heloísa, eu sei que a senhora é a que, dos irmãos, é a que mais divulgou o espiritismo, né? Com palestras e tudo, mas eu quero perguntar temperamento. Qual das filhas se parece mais com Dona Virgínia? Helena, Helenilda ou Heloísa? Nenhuma. A mãe era firme demais, não tinha cansaço para ajudar o próximo, ficava ao telefone quantas horas precisasse, orando com as pessoas, ia ao centro fazer o acolhimento, orientar, conversava horas se precisasse, guardava que a pessoa iria voltar e esperava na outra reunião, ela fazia orientação, a primeira recepção. Não tem mais alguém como a mãe. Ela era incrível e firme. Às vezes, até ela podia machucar pela firmeza, mas era sempre com um coração de amor para orientar, para libertar de perturbação. Trabalhava no mediúnico, na seção de desobsessão. E quando o pai desencarnou, tomava conta da Paideia e Molina diz, deixou dinheiro em caixa. Administrou bem a Paideia. E também fazia palestras muito gostosas. Foi uma surpresa. Oh, meu Deus, se fosse no dia de hoje, estavam essas palestras todas gravadas, né? É uma pena. Dona Heloísa, veja bem, ela disse que quando o projeto, como eu já tinha falado aqui, da adulteração do Evangelho, mas era para fazer as 5 edições populares, né? Eram as 5. Mas ela disse uma coisa importante, dona Luiz, porque eles tentaram, o grupo lá, envolver o Chico Xavier. Não, o Chico viu com bons olhos
Só que ela disse que o Chico pediu ao Herculano para eles fazerem juntos aquela obra, né, na hora do testemunho. Né? Olha a confiança do maior médium da história do Espiritismo, né, pedindo ajuda a Herculano Pires. Foi isso mesmo, dona Heloísa? E ele telefonava para o pai: professor, precisa sair esse livro, por favor, professor. O pai: calma, Chico. Aí eu falei: nossa, Lamos, o pai, o Chico vai desencarnar. Ele já está com idade, corre publicar esse livro. O livro foi publicado e quem desencarnou? O pai. O Chico sabia que o pai ia partir. E desencarnar não é castigo. Na época, o pessoal estava um pouco envolvido, perturbado, falaram, viu? Herculano foi retirado. Falei, interessante, eles não sabem que existe data e que o pai nunca seria castigado porque nunca fez nenhuma bobagem. E que eles também não seriam castigados porque Deus é amor, parábola do filho pródigo, mas que o castigo é o da nossa consciência quando agimos errado. E essa análise da nossa consciência, da mente extrafísica, é pior do que alguns acusando, porque então poderíamos nos defender. Ai de nós, quando através das várias encarnações tivemos que nos reeducar e reencarnar para corrigir erros. Dona Heloísa, mas depois o Emmanuel vem dizer para todo esse pessoal, o Emmanuel em alto e bom som, o professor José Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Calados, calem-se, né? Aí, dona Heloísa, eu não sabia disso. Muito obrigado. Olha, um programa desse, a senhora traz revelações. Até esse ponto chegou a aleivosia desse pessoal. Dona Heloísa, eu não sabia que fizeram esse tipo de comentário. Olha aí, tá vendo? O Herculano foi desligado. Levaram ele como se estivesse causando problema, né? Era o pai que causava. Aí eles venderam toda essa edição, mas não veio mais nenhum. Graças a Deus. Que Deus também continue a ampará-los e que eles recebam a nossa gratidão por terem parado ali. Errar é humano, corrigir o erro é divino. Parar. Dona Heloísa, a pergunta final, porque parece que essas coisas são cíclicas, né? Vão e voltam, né? Aquele ditado que o raio cai no mesmo lugar, cai em outro momento, pode cair no mesmo lugar, né? O título da obra, eu queria fazer a pergunta à senhora usando o título da obra, dona Heloísa, né? Na hora do testemunho. E Chico e Herculano colocaram como subtítulo Antes que o galo cante. Lembrando Pedro, quando negou 3 vezes, aí o galo cantou. Então, a gente está na hora do testemunho, nesse momento, nessa transição planetária, esse pessoal que está cometendo, como Dona Virgínia disse, que eles lá fizeram um crime, um atentado contra a doutrina. É proibido. Hoje estão fazendo novamente. Então, Dona Luísa, o que dizer ao pessoal na hora do testemunho, antes que o galo cante, prestem muito bem atenção, né? Porque depois vão chorar lágrimas pelo que fizeram, né, Dona Heloísa? É verdade, a consciência vai mostrar o absurdo de algo tão errado, do desrespeito a Kardec, do desrespeito à parapsicologia, com tantos vultos estudiosos leram o livro Parapsicologia e suas perspectivas do pai, leram o livro de Luisa Raine sobre a mente extrafísica, ler os vários livros de parapsicologia que estão aí, explicando que o espiritismo, que o trabalho de Kardec foi incrível, que não houve erro, que ele tem que ser apoiado.
que o único erro foi Kardec fazer antes dele, a antiguidade. E a modernidade não trouxe um conceito diferente. O perispírito, as percepções extrasensoriais, a irradiação do perispírito, que eles chamam de corpo bioplásmico, repetição do trabalho de Kardec. Bom, então eu quero pedir perdão à dona Heloísa pela surprise, pela... Ai, foi maravilhoso! Nossa! Mas eu não quis dizer. Eu sempre elogiava minha mãe. Estava difícil provar, porque naquela época não existiam vídeos. Olha, aí está a prova. Uma mulher acima da sua época, uma inteligência, um bom senso extraordinários e uma humildade incrível. Dona Heloísa, é uma emoção muito grande, né? E esse programa, hoje, o que a gente registra nesses vídeos, vão ficar além do tempo. Quando eu e a senhora partir, vai ficar isso. Só que Eu vou antes, você é menino. a gente nunca sabe, né? Isso é Não, Deus que resolve. proíbo você de furar fila. Você e a Ceissa são meninos. Ok. Olha, mas pela primeira vez, na mesma tela, vai ficar Heloísa e Dona Virgínia ali. E a senhora vai ver no programa, viu? Eu tive vontade de, quando Dona Virgínia falava, eu estava olhando para a senhora, né? Só faltava dar o babador. E a senhora estava babando ali, olhando a mãe. Olha, dessa forma, ela agiu numa palestra, eu acho que eu já falei, numa homenagem ao pai em Santos, com a turma do Jaci Regis. Ela levantou e esclareceu que eles estavam errados, tentando falar que espiritismo não era religião, e mostrou que era religião. Aí eu falei, mãe, você não podia fazer isso numa hora de homenagem. Ela falou, e se eu morro amanhã, não vou ter tempo de falar o que eu penso? Hoje estou feliz, falei o que eles precisavam ouvir. E ela falava e a turma se encolhia na cadeira. Ela é linda, boa, ajudava todo mundo, recebia como netos um grupo de bêbados para que eles almoçassem para não beber com o estômago vazio e pedia que fossem diminuindo a bebida para se libertarem daquele vício. Linda, linda, querida. Dona Heloísa, eu não vou cometer uma indiscrição, que eu não vou citar, não é? A pessoa, uma amiga minha e sua, que me revelou. Veja como está no DNA, né? Eu soube que, certa feita, uma pessoa estava falando bobagem no evento, Heloísa Pires pediu a palavra também e colocou os pingos nos is. Colocou os pingos nos is. Porque, em geral, eu tenho medo de magoar as pessoas. Como educadora, trabalhando na AACD, 16 anos, com crianças e jovens especiais, eu sei que alguns têm dificuldade em entender. Então, eu tenho medo, mas às vezes não dá para ficar quieta, porque aí vai perturbar outras pessoas. Agora, a mãe que afirme, a gente não vai falar no episódio aqui, mas a senhora ou levantava e esclarecia, ou levantava e esclarecia. A senhora não tem que fazer, tem momentos... Numa hora em que vai prejudicar outras pessoas, depois que eu falo, eu queria consertar, não magoar a pessoa, mas a maioria merece mais atenção do que uma palavra isolada. É difícil viver. Dona Heloísa, muito obrigado por tudo, né? Mas eu que agradeço, foi presente de Jesus. Há quanto tempo não ouvi a voz da mãe e sua figurinha linda falando. Obrigada, obrigada, obrigada. Amo esse espírito. Aliás, a mãe, o pai, o avô Ferraz e a avó de Nina, que eu não conheci, porque ela morreu jovem. E amo também a vovó Nina de Avaré, o avô José, que eu não conheci, e tantos espíritos que fazem parte da nossa família universal. Eu quero terminar com uma imagem, Dona Heloísa, que
Herculano, a primeira vez que encontrou-se com Dona Virgínia, conversaram por alguns minutos. A segunda vez, ele mal encontrou ela, o trem tocou, ela teve que subir no trem, ele pulou no trem e ali disse a ela: Virgínia, vamos nos casar. Segunda vez. E casaram no fim do ano. E foram felizes e se amavam muito, e eram muito gentis. E não fosse ele gentil com a mãe. Ela era uma mulher de outra época, mas se amavam, sempre gentil com o outro, um exemplo lindo de casal que se reencontrou. Pronto, pessoal, um grande metro que melhor mediu Kardec. A gente hoje viu como é que o povo diz brincando, né? Quem falava mais alto na casa de Herculano, né? Ela dizia, Herculano, já vou. Mas era Dona Virgínia ali, os dois. Também, os dois eram muito educados, muito gentis, era muito bonito. Se eles discutiram, foi em voz baixa, com a porta fechada. Eu nunca vi, graças a Deus. Dona Heloísa, qual é o casal hoje em dia? O Herculano não tinha automóvel, ia pegar ônibus, ia de mão dada com ela, ele entrava na janela, ela ficava esperando. Quando o ônibus saía, um dava dedinho para o outro. Lindos, amorosos, um respeito de um para com o outro e para com o próximo. Espíritos mais desenvolvidos, sem dúvida alguma. Bom, vamos orar? Vamos orar, agradecer. Bem, meus queridos irmãos, em nome de Deus, vamos orar nesse momento, agradecendo a senhora, Dona Maria Virgínia, pelo exemplo, pela vida, exemplo de mãe, exemplo de esposa, exemplo de amiga, e seu exemplo aqui hoje continua a senhora semear a lucidez, o bom senso, o amor a Kardec e também o amor a Herculano e a sua obra. Que maravilha foi ouvir a sua voz, sentir a sua vibração e ter a certeza que já tínhamos, mas refletirmos que Maria Virgínia está viva. Maria Virgínia habita o mundo espiritual junto com Herculano e são êmulos, estão nos inspirando a prosseguir na caminhada com Jesus e com Kardec. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Meus queridos irmãos, quinta-feira que vem, é difícil fazer um programa melhor que esse de hoje, mas a gente vai tentar chegar próximo, né? Chegar próximo. Quero dedicar a você, minha mamãe, que não é Dona Virgínia, mas é o sol da minha vida também. Minha mãe, te amo. E esse trabalho que eu faço, eu dedico à senhora sempre, né? Minha irmãzinha Heloísa Pires, um beijo na alma. Gratidão por tudo, viu? Gratidão, hoje você ultrapassou os limites de me dar um presente de Jesus. Muito, muito obrigada. Obrigada, dona Eva. Obrigada, César. Beijo. Beijo. Beijo, querido.